Olá, queridos seguidores, seguidores, pessoas que estão chegando agora, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para nós darmos continuidade à segunda temporada sobre emoções. E o tema de hoje é domine a ansiedade, no sentido de identificar os sintomas da ansiedade. Então hoje nós temos aqui um papo muito bom para te ajudar a identificar os sintomas e você entender realmente o que está acontecendo com você. Não é? Porque, segundo Jesus, quem não entende não se rende. Então, queridos, olha só, o primeiro ponto da ansiedade, do domínio pessoal da ansiedade, é você entender e reconhecer que você é uma pessoa ansiosa, né? Esse é o primeiro ponto do autodomínio e do domínio da ansiedade. Sejam todos muito bem-vindos para que a gente possa trocar alguma conversa aqui no final, né? Tirar alguma dúvida, porque essa semana eu estou realmente me dedicando a compartilhar com você todo o conhecimento, eu não digo porque não cabe aqui, né? Mas um pouco do conhecimento que eu tenho, da experiência de mais de 40 anos de atendimento. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Mary de Sá, sou Master Coach cognitivo, emocional e comportamental e sou ativista quântica. E o meu canal, né, do Instagram, ele tem esse título Despertar Quântico Espiritual, porque esse é um propósito meu mesmo, de ajudar você a criar uma vida quântica. E uma vida quântica e espiritual, ela passa pela mudança, pela transformação interna e mudança no nível das inteligências também. Inteligência espiritual, que é uma descoberta muito recente da ciência, né? Nós temos dentro do nosso cérebro um ponto chamado ponto de Deus, que é a inteligência suprema. Ela atua sobre a inteligência emocional e a inteligência intelectual, cognitiva, mental, né? Então, e a inteligência física, né? Então, queridos, como despertar quântico e espiritual passa pela harmonização de todas essas inteligências, eu estou atendendo uma solicitação dos meus seguidores para falar um pouco sobre emoções, especialmente sobre a ansiedade. Porque nunca na história houve tanta gente com tanta ansiedade como atualmente, nesse momento ímpar das nossas vidas, né? Então, ontem eu achei até que era semana passada, mas foi ontem. Ontem eu fiz uma live bem legal, uns 15 minutos de live, está aí na minha página, explicando um pouco sobre a ansiedade e o que é o domínio e o que é o controle. Por que
que nós devemos aprender a dominar a ansiedade ao invés de controlar a ansiedade. Então, se você não viu essa live, ela está aí na minha página do Instagram, Despertar Quântico Espiritual. E hoje eu quero falar com você, com vocês, todos que estão acompanhando este processo de emoções, eu quero falar sobre alguns sintomas da ansiedade. Porque eu disse que o primeiro passo para o domínio da ansiedade é você reconhecer que é ansiosa, que é ansioso. Porque tem muita gente que não se identifica com essa tal da ansiedade e é muito ansioso ou ansiosa. Então, nós temos que, primeiro ponto, identificar. Segundo ponto, entender. Pontos de atenção, tá, gente? Entender que a ansiedade, ela é um nó. Ela é um nó, ela esconde um nó que nós precisamos descobrir. Pode ser um nó emocional da infância, pode ser dessa vida ou de outras, mas ela esconde um nó que nos faz nos atropelarmos na vida em busca de algo que provavelmente nem é para nós, sabe? Quando a pessoa insiste muito, que ela quer muito algo, porque a sociedade falou para ela que é muito bom ela ter aquilo, então ela sai atabalhoadamente nadando na correnteza para ela atingir algo que disseram que é bom para ela, mas que talvez nem esteja no plano original de vida dela, no projeto supremo que o Criador criou para ela, tá? Então é importantíssimo entender isso também, que é uma vertente espiritual sobre a ansiedade, né? Porque as emoções, elas camuflam, elas escondem outros sintomas, outros nós que a gente ainda não tomou consciência completamente, tá? Dá um trabalho? Dá. Eu passei por isso? Claro que passei. Então, falar de ansiedade para mim, que sou especialista em emoções, é muito fácil, porque eu já vivi tudo isso que eu vou dizer aqui, alguns sintomas não, mas eu fui muito ansiosa. Parecia até herança genética, ainda bem que hoje a ciência, ela desconstruiu essa crença de que nós herdamos geneticamente as doenças dos nossos ancestrais. Por que que ela desconstruiu? Porque ela chegou à conclusão, cientificamente, né, não é nada espiritual, que nós somos energia, né? Nós somos 0,0000001% de matéria e 99,99999% de energia. Se nós somos energia, nós somos luz. E como que luz herda doenças de pai, de mãe, de avó, de tio, né? Então, a ciência da física quântica, que é a que eu estudo, ela diz com
toda certeza que não existe isso. Então, é uma crença autolimitante que nós podemos já desconstruir, tá? Então, queridos, para gente entender a ansiedade, aprender a dominar a ansiedade, existem alguns entendimentos que nós temos que ter, tá? Para facilitar o processo. Porque nós, ativistas quânticos, acreditamos muito em autocura. Muito, autocura quântica. E a autocura, ela passa por muitos acessos a recursos naturais, a terapias holísticas de infinitas possibilidades, né? Nós temos aí a homeopatia, temos a ayurvédica, temos a barras de access, nós temos o reiki, nós temos óleos essenciais, temos fitoenergética, que é uma das minhas especializações. Temos também a fitoenergética, né? E temos a alopatia, que é parte de tudo isso, né? Mas que hoje nós estamos descobrindo muitas formas de autocuras, autocura mental, você usando a sua mente para se curar sem ter que buscar recurso praticamente nenhum. Quem ensina muito isso é Joe Dispenza. Então, são muitos cientistas que hoje estão unidos nesse propósito. Seja bem-vinda, Aline, nesse propósito de autocura quântica. Então, é muito importante nós começarmos a divulgar todas essas infinitas possibilidades, né? Porque a física quântica, ela tem essa teoria como princípio, né? A física quântica é a física das infinitas possibilidades, das potencialidades que nós podemos criar para vivermos uma vida quântica, uma vida saudável, integrada, uma vida com inclusão, onde todos os seres humanos possam ter consciência expandida, ter a sua espiritualidade desenvolvida, né? Não estou falando de religião, estou falando de conexão espiritual. Então, esse ser quântico é um ser de muita consciência na maneira de lidar consigo mesmo, né? Porque o ativista quântico, a primeira tarefa dele é se autotransformar, a se conhecer, a se melhorar, para ele poder influenciar outras pessoas nesse mesmo caminho, né? Então, eu não posso ser um ativista pela marra, pela força, pela imposição, se eu não pratico aquilo que eu estou querendo que os outros pratiquem para transformar o nosso planeta, para transformar a humanidade e sermos todos plenamente felizes, conscientes, cuidadosos, não só do nosso corpo, como do planeta como um todo, né? Então, no programa dessa live de hoje, eu quero falar um pouco mais
sobre como você pode identificar os seus sintomas, muito embora eu tenha dito que a ansiedade ela aponta para um nó que você tem aí dentro do peito, que na maioria das vezes é inconsciente, mas ela também se manifesta de diferentes formas. Então, é importantíssimo você saber até que ponto a sua ansiedade, porque nós todos temos um pouquinho de ansiedade. E se a gente tem, mesmo que seja pouquinho, é bom a gente se trabalhar para acabar com esse pouquinho. Porque a ansiedade, ela causa muito desastre ecológico na nossa vida, né? Ela compromete nosso foco, nossa produtividade, ela gera autossabotagem, procrastinação, é um balaio de gato. Sem contar que ela tem, o que eu falei na live de ontem, ela tem um limite de normalidade. Então hoje essa live é para te dar esse alerta. Passou desse ponto, não é mais normal, é transtorno. E transtorno requer um cuidado muito especial, um autocuidado, a busca da autocura, mas precisa de acompanhamento profissional, tá? Pode ser, inclusive, com excelentes terapeutas cognitivos, comportamentais, ou coaches cognitivos comportamentais que tenham feito essa formação, né, com psicólogos cognitivos ou psiquiatras, ou com acompanhamento médico também, né, um programa multidisciplinar quando é transtorno, tá? Agora, uma ansiedade que te incomoda, mas que não chegou a ser um transtorno, você pode passar por esse outro caminho que eu estou te falando, das diversas terapias e práticas integrativas, né? Que hoje estão até à disposição no SUS. Tá? O que eu quero te falar é o seguinte, calma, você não está sozinho ou sozinha. Nós todos, nesse momento pandêmico, temos algum grau de ansiedade, né? Que é considerado normal dadas as circunstâncias do contexto, né? Que nós estamos vivendo. Só me dá um minutinho que eu vou acertar aqui a luz. Então, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Domine Sua Ansiedade. E vamos lá falar sobre os sintomas. Saber identificar o ponto em que a ansiedade deixou de ser normal para tomar conta da sua vida pode ser mais difícil do que parece, né? Principalmente porque ela se manifesta de diferentes formas, como ataques de pânico, como ansiedade social, né? E o diagnóstico nem sempre é certo. Então, por isso é importante observar o seu próprio comportamento para ver com que frequência os sintomas estão presentes no seu dia a dia. Nós vamos falar sobre alguns desses sintomas. Verifique se isso acontece com você. Primeiro, medo de falar em público, né? Muito comum na maioria das
pessoas sentiram um pouco de medo, um friozinho na barriga antes de falar para um grupo de pessoas ou para uma grande plateia, né? Ou mesmo só ser o centro das atenções. Quando esse medo for muito forte a ponto de nenhum treinamento ou prática te aliviar, ou só de pensar na cena do palco você começar a se sentir mal, você pode ter um tipo de transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social, tá? O segundo sintoma é insegurança, estar cara a cara com alguém também pode causar ansiedade, né? Assim como participar de um encontro social. Nessas situações, para quem sofre de transtorno social, é muito comum sentir que todos estão olhando para você, estão te julgando, te avaliando, né? O que faz com que você comece a tremer, se sentir nauseado, suar excessivamente ou até mesmo ter dificuldade de falar. Essa insegurança, ela compromete os relacionamentos, o seu trabalho, até mesmo conhecer pessoas novas, né? Conviver socialmente ou conviver dentro da família ou no trabalho. O terceiro sintoma é tensão muscular. Sabe aquelas pessoas que travam as mandíbulas, os punhos, os músculos, elas estão sempre com muita frequência tensionadas, mas elas nem percebem o quanto estão tensas. Outro sintoma é dificuldade para dormir, que é muito comum quando algumas questões geram preocupação, como dar uma entrevista de emprego no dia seguinte, né? Fazer uma palestra, ter uma reunião importante, ter que se submeter a algum tipo de exame, de teste, né? No entanto, quando o problema para dormir ocorre sem causa aparente e com frequência, provavelmente a pessoa está com algum transtorno de ansiedade, tá? Estudos estatísticos comprovam que metade das pessoas com problema de sono sofrem de algum transtorno da ansiedade. O quinto sintoma é o excesso de preocupação. Segundo Sally Winston, psicólogo e co-diretor de ansiedade de Maryland, nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que o que diferencia um transtorno de ansiedade de uma ansiedade normal são as suas emoções que estão causando, quando elas causam muito sofrimento. Uma pessoa que se preocupa excessivamente com o mesmo assunto, ou que passa a maior parte do seu dia com um pensamento sobre um problema, ou ela tem excesso de preocupação com tudo, seguramente essa pessoa sofre de algum transtorno de ansiedade. O sexto sintoma é o perfeccionismo, que é um sintoma assim, bem característico de distúrbio da ansiedade, né? Ele é especialmente relacionado com o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que tem sido interpretado pela ciência também como transtorno da ansiedade. O sétimo sintoma é a compulsão. A compulsividade, ela se apresenta com diferentes roupagens, tá? Desde roer unha, comer excessivamente,
ou beber excessivamente, trabalhar em excesso, estudar em excesso, comprar compulsivamente, né? São sintomas todos relacionados à ansiedade e merecem atenção especial. Tem anos que eu realizo tratamentos com resultados super satisfatórios. Eu utilizo técnicas, além da programação neurolinguística, de coaching e de domínio da ansiedade. É fantástico, tá? O 8º sintoma são as fobias específicas, são medos irracionais ancorados sinestesicamente, que não se solucionam por si só. Eles necessitam de ajuda profissional. Gente que tem medo de escuro, medo de inseto, medo de elevador, medo de avião, medo de falar em público, isso é fobia, tá? Então, esses casos requerem tratamento específico com especialista. A PNL, Programação Neurolinguística, ela oferece uma técnica fabulosa, cura rápida de fobia. Nem sempre a pessoa tem consciência desse medo, tá, gente? Que só se manifesta quando ela se vê diante de uma situação em que o medo aparece, assim, de maneira desproporcional. A fobia é diferente do pânico, porque o pânico é medo de sentir medo e a fobia é um medo específico. Agora, o pânico, o ataque de pânico, ele é causado por uma ansiedade extrema, tá? É uma ativação do sistema nervoso simpático durante o ataque de pânico, que dura em torno de 20 minutos, mas que ele vem com sintomas fisiológicos, taquicardia, boca seca, pupila dilatada, dispneia, tonturas, hiperventilação, que é o excesso de respiração, sensação de asfixia, engasgamento e até dores e aperto no peito. A pessoa pensa que está morrendo. Mas síndrome do pânico não mata ninguém. Só que tem um detalhe, ela tem que ser tratada por um profissional que saiba tratar síndrome do pânico. Não é qualquer um que sabe, não, tá, gente? Então, você vai buscar a sua estabilidade interna e o equilíbrio externo passando por esse processo, né? Agora eu quero te fazer várias perguntas para você ver se você se identifica com alguma dessas perguntas. Primeiro, eu me sinto dominada por uma mente agitada que não para nunca de pensar. As mentes não param, né? Eu estou sempre pensando no futuro. Eu dedico grande parte do meu dia com preocupações familiares, de trabalho ou financeiras. Eu ando sempre estressado, com dores de cabeça, dores musculares. A educação dos meus filhos é algo que me assusta. Eu vivo com o pé no acelerador, antecipando o futuro das tarefas, dos projetos, dos compromissos, sem fazer um planejamento. Eu gostaria que o dia tivesse 48 horas, porque eu nunca completo minhas tarefas, meus compromissos dentro do dia. Então, eu fico perturbado à noite, virando na cama para lá e para cá. Eu acredito que eu tenho que controlar tudo, os relacionamentos, filhos, tudo. Eu acredito também que eu tenho um sentimento de necessidade de aprovação dos outros. Eu vivo esquecendo de mim
para atender os outros primeiro, como se eu também não tivesse prioridades importantes. Eu sou pessimista na maioria das vezes. Eu vivo apreensiva, com aperto no peito. Eu sinto muito medo do futuro, de ficar doente, ficar pobre, não conseguir o que eu quero. Eu sou inquieta, muito inquieta, sinto uma expectativa muito alta para encontrar um parceiro amoroso. Eu sinto uma ansiedade muito grande sobre separação. Eu sou tímida. Se você se identificou com pelo menos uma dessas perguntas, então o coaching emocional é para você, tá? Para você fazer uma repaginada. E eu reuni também uma lista de sintomas físicos, mentais, os que são mais comuns, né, em mulheres e os mais comuns em homens. Mas esses sintomas eu vou deixar para depois. Agora eu quero falar com você sobre os medos ativadores da ansiedade. Porque quanto maior for o grau da sua expectativa, maior será o medo de não conseguir atingi-la, sabe? E, portanto, você terá um grau de ansiedade antecipatória muito alta, tá? Então, eu quero saber se você tem medo, tem muitos pensamentos medrosos, ansiosos, aqueles pensamentos que começam com e se? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? E se eu não for aprovada? E se eles estiverem falando mal de mim, me julgando? Então, são pensamentos antecipatórios que vão elevar a sua ansiedade a patamares muito altos e vão desabar com a sua autoestima. Pensamentos tipo assim, e se me descobrirem? Descobrirem que eu sou uma fraude, que eu não sou nada disso que eu estou tentando demonstrar. Tá, gente? Isso aí eleva absurdamente o nível de ansiedade e desaba a sua autoestima e também aumenta o sentimento de angústia. Olha só, porque é um circuito emocional neuroquímico que leva você de uma emoção para outra e às vezes elas acontecem simultaneamente, tá? Então, queridos, olha só, onde tem ansiedade, tem medo, tá? Por isso que eu estou falando de pensamentos ansiosos, que são esses antecipatórios, que trazem o futuro pro aqui e agora, e os pensamentos medrosos, que geralmente eles são pensamentos envolvidos em situações conflitantes negativas, né? Então, é importantíssimo quando você perceber que você está ansioso, está ansiosa, você parar naquele minuto e falar com você assim: o que está passando pela minha cabeça agora? Qual é o pensamento, gatilho, que disparou a minha ansiedade, que disparou o meu medo? Porque onde tem medo, tem ansiedade, tá?
E aí, nós não precisamos brigar com as emoções, porque todas as emoções são boas. Todas elas, mas boa como, né? Se me faz sofrer tanto. Elas são boas porque elas trazem uma intenção positiva dentro delas de mudança. Então, elas são mensageiras, como eu disse na live de ontem, né? Mas é importantíssimo a gente entender que a ansiedade esconde um nó, tá? Eu, quando descobri o meu nó, que gerava ansiedade em mim muito grande, pro meu espanto, era o estresse que eu acumulei, porque eu dei cursos de formação em PNL e em coaching. PNL foram mais de 30 anos no palco e coaching foram 4 anos. E eu fui acumulando e mesmo assim atendendo, dando palestra, cuidando da família. É muita responsabilidade para uma mente só, né? E eu não tinha me dado conta disso, porque geralmente o estresse provoca ansiedade e a gente não dá bola pro estresse. A gente vai empurrando com a barriga, porque é aquilo que eu falei no início, nós ficamos nadando contra a corrente para alcançar aquilo que os outros falaram para nós que era bom para nós. Não que a nossa alma falou que é bom para nós, nem que o nosso eu superior falou que é bom para nós. Aí nós vamos nos atropelando. E quando às vezes nos deparamos com uma doença física, porque a ansiedade é uma porta aberta para doenças, né? Todas as doenças psicossomáticas, né? Vai acometer o corpo físico e às vezes com doenças graves que podem levar até a morte, né? Por falar em morte, os pensamentos de preocupação que nós estamos tendo hoje em relação à morte, eles são assim inusitados na humanidade, porque nunca se viu tanta morte, nunca se falou tanto da morte. Por isso, os pensamentos de medo da morte, eles geram uma ansiedade acima do normal, né? Então, queridos, olha só, nós temos que nos vigiar, vigiai e orai, né? Todos conhecemos essa célebre fala de Cristo, né? Vigiar os nossos pensamentos, identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, acolher, tá? Porque nós fomos treinados a descartar e aí nós vamos acumulando aqui no peito um cinturão energético de emoções densas que vão nos bloqueando, que vão nos transformando em pessoas limitadas, autossabotadoras, procrastinadoras, tá? Às vezes fóbicas, né? Às vezes com síndrome do pânico, às vezes com ansiedade generalizada. Então, queridos, ansiedade não é brincadeira, tá? É para você prestar atenção nos seus comportamentos, como você se movimenta, como você se comunica, como você se comporta, como você dorme, como você se alimenta. Tudo isso são sinais
que você pode captar de autoconhecimento que vão te proteger de doenças que podem te lesar profunda e seriamente, tá? Eu vou continuar com essas lives, né, da segunda temporada sobre emoções, falando sobre domínio da ansiedade. Se você quiser entender por que domínio e não controle, dá um pulinho lá no feed, no meu feed, na live de ontem, que eu estou conceituando os dois tipos de formas de lidar com a ansiedade. E eu ainda não falei do terceiro, que é a ansiedade saudável, porque ela existe também, tá? Eu vou contar qual que é esse segredo. Espero que você tenha gostado dessa live. Se ela te foi útil, por favor, compartilha. Chama seus amigos para assistir, salva para você assistir depois, deixa o seu like, faz um comentário, formule perguntas para mim, que eu terei assim imenso prazer em te ajudar, tá? Porque talvez você esteja precisando identificar se você é uma pessoa ansiosa ou não, e eu posso te ajudar. Você pode me escrever aí no direct e eu terei muito prazer em te responder, tá? Muito obrigada. Tenha um ótimo sono. Fique com Deus.